Existem capítulos de One Piece que não somente encerram uma história. Elas mudam completamente o jeito que a gente enxerga tudo que veio antes. E o capítulo dessa semana é exatamente desse tipo. Porque depois de décadas de teorias, expectativas e fragmentos de informações, nós finalmente vimos o fim de Rocks Gisbeck. E vimos também o começo do fim de Harold, o rei que um dia carregou mais esperança do que qualquer outro gigante. E o mais curioso é que a cena que marca a morte de Rocks não é grandiosa. Não tem explosão, não tem choque, não tem nenhum espetáculo. O que Oda entrega é somente silêncio. Um silêncio quase que desconfortável. Rocks cai, perde o peso da figura demoníaca que o consumia. E tudo que resta ali é simplesmente o homem. Um homem normal, frágil, virado de cabeça para baixo, lutando para enxergar o mundo pela última vez. E quem aparece no campo de visão dele? Os Cavaleiros Sagrados. Não como entidades divinas, mas como vultos imponentes observando a queda do Titã. E que agora está finalmente vulnerável. E esse instante muda tudo, porque é aí que você entende. Shibeck não morreu como um monstro. Ele morreu como alguém que, no fim, só conseguiu agradecer aos últimos dois que realmente tentaram detê-lo, antes que ele destruísse tudo completamente. Uma pequena dúvida paira sobre o ar. Se os Cavaleiros Sagrados estavam ali, prontos para matar Shibeck, por que não mataram Roger e Garp? Essa dúvida parece bem simples de responder. Acredito que nesse momento, quando os Cavaleiros Sagrados chegam perto de Shibeck, Rayleigh e Gaban já tinham recuperado tanto Garp quanto o Roger, sobrando somente o Shibeck ali no chão. Pois seria muito estranho se os Cavaleiros simplesmente ignorassem duas grandes figuras. O Garp, tudo bem, já que ele representa a Marinha, mas o Roger, ele era uma figura imponente e não poderia passar despercebido. Voltando para o capítulo. A partir daqui, o capítulo vira algo muito maior do que somente a queda de Shibeck. O capítulo mostra as rachaduras, que começam a se abrir no círculo do poder, e a loucura se aproximando perigosamente de Harold. Oda faz questão de deixar claro que o gigante não está somente de luto, ele está totalmente quebrado. A morte do amigo estilhaça nele uma parte que não volta nunca mais. E quando Harold começa a confundir a sua própria existência com culpa, é nesse momento que a narrativa entra em um território assustador. Aquilo que antes era coragem vira obsessão. O que era orgulho vira autopunição. E o que antes era firmeza vira repulsa de si mesmo. E tudo isso culmina em uma cena que, sinceramente, é uma das mais pesadas desse flashback. Harold, o rei que um dia fez nações inteiras acreditarem nos gigantes, se vê ajoelhado em Marineford, sangrando e fazendo súplicas desesperadas. E esse é o tipo de pensamento que o personagem só adota quando passa de um certo limite entre a dor e o desespero. E se o Oda está nos mostrando isso, não é por acaso. Por outro lado, vemos o nascimento do ódio nascendo no olhar de Dragon. Não somente ódio ao seu pai, mas ódio ao sistema. E é um ódio tão forte que ele nem tenta mais esconder. Após ver toda a verdade, ele decide que não tem nada ali que vale a pena insistir. Enquanto isso, o mundo segue girando. O desaparecimento de God Valley é retratado como uma cortina de fumaça, um ato que se encerra à força. Não é o brilho mortal que vimos com Lulusia. É como se fosse uma punição silenciosa e cruel. De maneira impressionante, Oda, com poucas cenas, Oda consegue amarrar o fim de uma era ao princípio de uma outra, e ainda plantar sementes para a grande era dos piratas que estaria por vir. É como se a história estivesse se dobrando sobre si mesma. De um lado temos Roger, Garp, do outro lado Dragon, Shanks, Bebê, Kuma, Ivankov e Teach. É uma linha do tempo inteira reunida em um só painel. É como se o destino estivesse trocando de mãos aos nossos olhares. E quando vemos o Roger abrindo aquele baú encontrando o bebê Shanks, é impossível não sentir que a cortina se fecha para esse mundo antigo, mas se abre totalmente para um mundo que acompanhamos desde o primeiro capítulo. O capítulo diz que a era de Rocks se encerra ali, mas o subtexto diz: agora começa a era que vocês conhecem, a era que a gente vê o nascimento de Luffy. Mas nem tudo é esperança. Vamos voltar para Harold. Existe algo terrivelmente claro. Harold está entrando em um caminho que só tem um destino. Um rei disposto a apagar a própria existência é um rei que pode acabar apagando muito mais do que a própria vida.
E se o que aconteceu no castelo de Elbaf realmente tiver ligação com tudo isso aqui, então esse flashback ainda não está pronto para acabar. E vamos ser sinceros aqui, se o Oda estiver seguindo o padrão dele, não estamos nem perto do fundo do poço ainda. Mas me diga você acha que Haru já ainda tem salvação? Ou ele já cruzou um ponto sem retorno? E está destinado a repetir um ciclo de desespero e dor? E mais, Dragon acaba de se tornar praticamente o revolucionário aqui nessa história. Mas vemos que Garp resolveu ficar na marinha para salvar quem está lá dentro. Salvar os inocentes. Dragon deveria ter seguido esse mesmo caminho de Garp? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E até a próxima análise. Fui!